Imagina descobrir que o homem que você mais admirava na vida estava do lado errado da história. Foi exatamente isso que aconteceu com João Batista da Silva em 1755, nas Montanhas Douradas de Minas Gerais. João era o capitão do mato mais temido e respeitado de toda a região de Vila Rica. Conhecia cada trilha escondida, cada pedra onde um quilombola poderia se esconder, cada som que denunciava uma fuga. Durante 7 anos, ele havia capturado mais de 200 escravos fugidos e destruído 15 quilombos. Os senhores de engenho pagavam fortunas em ouro por seus serviços e as autoridades coloniais o consideravam um herói da ordem escravista. Mas em uma manhã fria de junho, João recebeu a missão que mudaria sua vida para sempre. O próprio governador lhe enviou um papel oficial selado com lacre vermelho: destruir o quilombo do Morro Alto, o mais organizado e perigoso de toda Minas Gerais. Era a oportunidade da vida dele. Se conseguisse, seria promovido a capitão-mor e ganharia terras próprias com direito a explorar ouro. João aceitou a missão na mesma hora. Não fazia ideia de que em menos de 3 meses ele estaria liderando exatamente o quilombo que foi contratado para destruir. A história de João Batista da Silva é uma das transformações mais radicais que já aconteceram no Brasil colonial. Você vai descobrir que descoberta devastadora fez ele questionar tudo o que acreditava, como uma carta mudou o destino de 300 pessoas, e por que perdoar seus maiores inimigos foi o ato mais corajoso da vida dele. Porque a verdade sobre nossa história colonial é muito mais complexa e humana do que te ensinaram na escola. João Batista da Silva acordava todo dia antes do sol nascer nas montanhas de Vila Rica, não por escolha, mas porque o ofício de capitão do mato exigia que ele conhecesse cada movimento da madrugada. Era nessa hora que os escravos fugiam, quando a escuridão ainda protegia seus passos desesperados rumo à liberdade. Aos 35 anos, João tinha a pele curtida pelo sol das Minas Gerais e cicatrizes que contavam a história de cada quilombo que havia destruído. Filho de um português pobre, que veio tentar a sorte no ouro, e de uma mulher parda liberta, ele cresceu conhecendo os dois lados da sociedade colonial. Sabia o que era passar fome, mas também aprendeu que havia formas de subir na vida, mesmo para quem não nasceu na Casa Grande. O ano de 1755 estava sendo o melhor da carreira dele. As minas de ouro de Minas Gerais viviam seu auge, e com tanto ouro circulando, os senhores tinham mais dinheiro para pagar quem garantisse que seus escravos não fugissem. João havia se tornado uma espécie de celebridade na região. Quando chegava numa fazenda, os feitores o cumprimentavam com respeito. Os senhores o convidavam para jantar na varanda da Casa Grande, e até as sinhás comentavam entre si sobre o famoso capitão do mato que resolvia qualquer problema de escravo fujão. A vida dele era simples, mas confortável. Morava numa casa de pedra no centro de Vila Rica, com 3 cômodos e uma pequena horta nos fundos. Tinha 2 cavalos, algumas armas de qualidade e uma quantia respeitável de ouro escondida. Para um homem de origem humilde, era mais do que muitos conseguiam na sociedade colonial da época. João conhecia as montanhas mineiras como ninguém. Sabia onde ficavam as nascentes de água limpa, quais trilhas eram mais seguras para cavalgar e onde os quilombolas costumavam se esconder. Essa intimidade com o território não era acidental. Desde menino, ele acompanhava seu pai nas expedições de busca por ouro, aprendendo a ler os sinais da natureza. Quando o pai morreu de febre, João tinha apenas 16 anos e precisou encontrar uma forma de sobreviver. Foi então que conheceu o capitão do mato Antônio Pereira, um homem rude, mas justo, que viu potencial no rapaz. Antônio ensinou a João tudo sobre o ofício, como rastrear pegadas mesmo depois da chuva, como identificar sinais de acampamentos quilombolas, quais plantas serviam de remédio e como negociar com quilombolas que se entregavam sem luta. Era um trabalho perigoso, mas bem remunerado. Por cada quilombola capturado, João recebia 20 oitavas de ouro. Por cada quilombo destruído, ganhava uma quantia fixa que podia sustentar uma família por meses. O que mais impressionava nas habilidades de João era sua capacidade de pensar como os fugitivos. Ele conseguia prever onde estabeleceriam acampamentos, por onde tentariam escapar quando cercados e como organizariam suas defesas. Essa habilidade fazia dele temido entre os quilombolas, que chegaram a colocar recompensa por sua cabeça.
Havia histórias de que ele conseguia farejar um quilombo a léguas de distância, que conversava com os passarinhos para saber onde havia gente escondida e que conhecia magias para encontrar escravos fugidos. Na verdade, João era apenas muito observador e dedicado ao trabalho. Passava dias inteiros estudando os padrões de fuga, conversando com feitores sobre os escravos mais propensos a fugir e mapeando as rotas que ligavam as fazendas às áreas de mata densa. Sabia que os quilombolas precisavam de água, então sempre procurava perto de rios e nascentes. Sabia que precisavam de comida, então investigava onde eram feitos pequenos roubos de mantimentos. Sabia que precisavam de ferramentas, então prestava atenção nos relatos de facões e enxadas que sumiam misteriosamente das fazendas. A relação de João com as autoridades coloniais era excelente. O governador da capitania o considerava um dos homens mais úteis de Minas Gerais. O ouvidor sempre o consultava sobre questões relacionadas aos quilombos. Os juízes de paz confiavam em seus relatórios sobre a situação dos escravos fugidos na região. Essa confiança havia sido construída ao longo de anos de serviços prestados sem questionamentos. João nunca duvidava da justeza do seu trabalho. Para ele, havia uma ordem natural nas coisas. Os senhores mandavam, os escravos obedeciam, e quem fugia dessa ordem precisava ser punido. Acreditava que estava fazendo um bem para a sociedade ao manter essa estrutura funcionando. Via os quilombolas como pessoas que haviam escolhido o caminho errado, que precisavam ser reconduzidas ao lugar correto na sociedade colonial. Nas conversas com outros capitães do mato, João sempre defendia métodos mais humanos de captura. Preferia cercar os quilombos e forçar a rendição a atacar de surpresa. Quando possível, tentava convencer os quilombolas a se entregar voluntariamente, prometendo interceder para que fossem tratados com menos rigor pelos senhores. Havia casos em que conseguia reintegrar quilombolas às fazendas sem que fossem castigados fisicamente. Essa abordagem mais civilizada não era comum entre os capitães do mato. A maioria preferia métodos brutais, que serviam como exemplo para desencorajar outras fugas. João acreditava que sua forma de trabalhar era mais eficiente a longo prazo, porque reduzia o ódio dos escravos e diminuía a vontade de fugir novamente. A rotina de João era bem estabelecida. Acordava cedo, cuidava dos cavalos, verificava o equipamento e saía para fazer suas rondas pelas fazendas da região. À tarde, estudava mapas e anotações sobre quilombos conhecidos. À noite, organizava expedições quando havia denúncias de novos acampamentos. O trabalho não era apenas físico. João precisava ser um pouco detetive, um pouco soldado, um pouco negociador e um pouco psicólogo. Precisava entender as motivações dos fugitivos para prever seus movimentos. Precisava conhecer a política local para saber quais fazendeiros estavam dispostos a pagar mais por seus serviços. Precisava manter boas relações com outros capitães do mato para trocar informações sobre quilombos que cruzavam diferentes territórios. Era nesse mundo aparentemente organizado e previsível que João vivia quando recebeu a missão que mudaria tudo. Uma missão que parecia igual a tantas outras, mas que esconderia a revelação mais devastadora da vida dele. A manhã de 15 de junho de 1755 começou como qualquer outra para João Batista. Ele havia passado 3 dias rastreando o quilombo do Morro Alto, seguindo pegadas que levavam cada vez mais fundo na mata fechada das montanhas mineiras. As informações que tinha eram precisas. Cerca de 80 quilombolas viviam numa comunidade organizada, com plantações próprias e sistema de defesa bem estruturado. O que João não sabia era que estava prestes a descobrir a verdade mais devastadora da sua vida. O quilombo ficava numa clareira natural cercada por morros íngremes, um local quase impossível de ser atacado por cavaleiros. João observava tudo de longe, escondido atrás de uma rocha, estudando a rotina dos quilombolas antes de planejar a estratégia de cerco. Era seu método habitual, conhecer o inimigo antes de agir. Foi então que ele viu uma mulher saindo de uma das cabanas maiores. Algo nela chamou sua atenção de forma estranha, uma familiaridade que não conseguia explicar. A mulher tinha por volta de 30 anos, pele escura, cabelos presos num lenço colorido, e um jeito de andar que despertou uma memória distante na mente de João. Ele pegou a luneta que carregava nas missões mais difíceis, ajustou o foco
e mirou na direção da mulher. O que viu fez seu mundo desabar completamente. Era Maria, sua irmã. João ficou paralisado durante longos minutos, tentando processar o que estava vendo. A memória da infância veio como uma avalanche. Maria era 5 anos mais nova que ele. Quando eles ficaram órfãos, Maria tinha apenas 10 anos. João, já mais velho, conseguiu alguns trabalhos esporádicos para sustentar os dois. Mas a vida era difícil demais para 2 crianças órfãs numa sociedade que não tinha piedade dos pobres. Foi então que apareceu um homem se dizendo parente distante da família, oferecendo cuidar de Maria numa fazenda onde ela teria comida, teto e aprenderia um ofício. João, desesperado para dar uma vida melhor à irmã, aceitou a oferta. Maria chorou no dia da separação, pedindo para não ser levada, mas João a convenceu de que seria melhor para ela. Ele nunca mais a viu. Durante anos, João acreditou que Maria havia encontrado uma vida boa na fazenda. Quando começou a trabalhar como capitão do mato, até pensou em procurá-la, mas sempre adiava, envolvido demais com o trabalho e com a construção da própria vida. Assumiu que ela estava bem, talvez casada, talvez liberta, vivendo em alguma vila distante. Agora, observando Maria no quilombo, João começou a entender a verdade terrível. O homem que levou sua irmã não era parente de ninguém. Era um traficante que vendia crianças livres como escravas para fazendeiros sem escrúpulos. Maria havia sido escravizada ilegalmente, roubada da liberdade que tinha por direito. A mente de João começou a fazer conexões que ele nunca havia considerado. Quantas outras crianças livres haviam sido vendidas como escravas? Quantos dos quilombolas que ele capturava eram pessoas livres que haviam sido escravizadas injustamente? Quantas famílias haviam sido separadas pelo mesmo sistema que ele defendia e protegia? João observou Maria por horas, vendo como ela interagia com as outras pessoas do quilombo. Ela parecia respeitada, tratava de algumas crianças como se fossem filhas, participava das decisões comunitárias. Havia construído uma vida ali, uma família escolhida depois de perder a família de sangue. A ironia da situação era devastadora. João havia passado anos sendo pago para destruir exatamente o tipo de lugar que acolheu sua irmã. Havia capturado centenas de pessoas que, como Maria, só queriam viver livres da brutalidade do sistema escravista. Havia sido um instrumento da mesma máquina que destroçou sua própria família. Naquela tarde, João teve a oportunidade perfeita para cercar o quilombo. Os homens estavam trabalhando nas roças distantes. A maioria das mulheres cuidava das crianças, as defesas estavam reduzidas. Era exatamente o tipo de situação que ele sempre esperava para agir. Um ataque rápido e eficiente, com poucas chances de resistência. Mas ele não conseguia se mexer. Cada vez que tentava elaborar um plano de ataque, a imagem de Maria sendo capturada e arrastada de volta à escravidão invadia sua mente. Imaginou as crianças que ela cuidava chorando, as outras mulheres sendo separadas de suas famílias, os homens sendo açoitados como exemplo para outros possíveis fugitivos. João passou a noite inteira acordado, escondido na mata, observando a vida pacífica do quilombo. Via as famílias jantando juntas, as crianças brincando livres, os adultos conversando em volta das fogueiras. Era uma comunidade real, com pessoas que se amavam e se protegiam mutuamente. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, João questionou se o que fazia estava certo. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que ia contra tudo o que havia aprendido sobre seu trabalho. Em vez de atacar o quilombo, João desceu desarmado até a entrada da comunidade. Os quilombolas o viram chegar e imediatamente se prepararam para a luta. Reconheceram o famoso capitão do mato que tanto os havia perseguido. Maria foi uma das primeiras a sair de casa quando os gritos de alerta ecoaram pelo quilombo. Quando ela viu João parado na entrada da comunidade, com as mãos levantadas em sinal de paz, seu rosto se transformou numa mistura de choque, medo e algo que parecia ser reconhecimento. Os irmãos se olharam por longos segundos, separados por 15 anos de história e por escolhas que haviam feito em lados opostos de uma guerra que nenhum dos dois havia escolhido começar. Foi naquele momento que João entendeu que teria que escolher entre a vida que havia construído como capitão do mato e a família que havia perdido há tanto tempo. Entre a ordem colonial que o sustentava e a justiça que sua consciência começava a exigir. O primeiro encontro entre João e Maria durou apenas alguns minutos,
mas mudou completamente a vida dos dois irmãos. Maria não conseguiu disfarçar o choque ao reconhecer o homem que havia se tornado o capitão do mato mais temido da região. João, por sua vez, lutava para processar a realidade de que sua irmã havia construído uma nova família no exato tipo de lugar que ele passara anos destruindo. Naquele dia, João fez algo que jamais havia feito na carreira. Mentiu em um relatório oficial. Escreveu ao governador, informando que o quilombo do Morro Alto havia sido abandonado pelos quilombolas antes de sua chegada, provavelmente porque alguém os havia alertado sobre a operação. Era uma explicação plausível. Acontecia com frequência de quilombolas receberem avisos antecipados através de redes de informantes nas fazendas. Mas mentir para as autoridades coloniais era apenas o começo dos problemas de João. Ele precisava encontrar uma forma de proteger Maria e o quilombo sem despertar suspeitas sobre seus verdadeiros motivos. A solução que encontrou foi começar a sabotar sutilmente suas próprias missões. Nos meses seguintes, João desenvolveu uma série de táticas para proteger os quilombos da região sem que parecesse intencional. Começou a chegar sempre alguns minutos atrasado aos locais dos ataques, dando tempo para os quilombolas perceberem sua aproximação e se prepararem. Passou a fazer barulho desnecessário durante as aproximações, alertando involuntariamente sobre sua presença. Escolhia rotas mais longas e difíceis, permitindo que quilombolas experientes identificassem os sinais de perseguição. O que João não esperava era que essas táticas chamassem a atenção do capitão do mato Antônio Pereira, seu antigo mentor. Antônio havia notado que João estava tendo menos sucesso nas últimas missões e decidiu acompanhá-lo pessoalmente em algumas operações para investigar o que estava acontecendo. Foi durante uma dessas missões conjuntas que João quase foi descoberto. Eles estavam rastreando um pequeno quilombo próximo à Vila Rica quando Antônio percebeu que João estava deliberadamente fazendo mais barulho que o necessário. Quando questionado, João inventou uma desculpa sobre problemas com as ferraduras do cavalo, mas ficou claro que Antônio começou a suspeitar que algo estava errado. A situação se complicou ainda mais quando João começou a visitar regularmente o quilombo do Morro Alto. Inicialmente, ele ia apenas para conversar com Maria e tentar reconstruir a relação que haviam perdido durante os anos de separação. Mas, gradualmente, João começou a se envolver na vida da comunidade quilombola. Maria lhe apresentou seus filhos adotivos, 3 crianças que haviam chegado ao quilombo em situações diferentes. 2 eram filhos de quilombolas que morreram durante ataques de outros capitães do mato. O terceiro era uma criança livre, que havia sido vendida ilegalmente como escrava, exatamente como acontecera com Maria. Conhecer essas crianças fez João entender que sua irmã havia se tornado uma espécie de mãe comunitária, cuidando dos órfãos e vulneráveis do quilombo. Durante essas visitas, João descobriu aspectos da vida quilombola que completamente contrariavam tudo o que havia aprendido sobre essas comunidades. O quilombo do Morro Alto não era um bando de fugitivos desesperados vivendo de roubos e saques. Era uma sociedade organizada, com lideranças eleitas democraticamente, sistema de justiça próprio e agricultura planejada. O líder do quilombo era um homem chamado Benedito, ex-escravo de uma fazenda de café que havia fugido 10 anos antes. Benedito havia organizado o quilombo como uma espécie de república, onde as decisões importantes eram tomadas em assembleias comunitárias. Havia regras claras sobre comportamento, distribuição de trabalho e resolução de conflitos. João ficou impressionado ao descobrir que a criminalidade dentro do quilombo era praticamente inexistente. João começou a entender que havia muito mais escravos apoiando ativamente a resistência quilombola do que as autoridades coloniais imaginavam. Nas conversas com Maria e outros quilombolas, descobriu que muitos escravos que permaneciam nas fazendas faziam isso não por conformidade, mas por estratégia. Cuidavam de familiares idosos ou doentes que não conseguiriam sobreviver numa fuga, juntavam recursos para comprar alforrias ou aguardavam oportunidades melhores para escapar. Essa descoberta abalou profundamente a visão que João tinha do sistema escravista. Ele sempre havia acreditado que a maioria dos escravos aceitava sua condição e que apenas uma minoria rebelde fugia para os quilombos. Agora percebia que a resistência
era muito mais ampla e organizada do que aparentava na superfície. Enquanto João processava essas revelações, suas ausências prolongadas e seu comportamento estranho começaram a chamar atenção na Vila Rica. Outros capitães do mato comentavam entre si sobre a mudança no comportamento de João. Alguns fazendeiros reclamavam que ele não estava sendo tão eficiente quanto antes. O próprio governador começou a questionar por que João estava demorando tanto para cumprir missões que normalmente resolvia em poucos dias. A pressão aumentou quando o capitão do mato, Antônio Pereira, foi diretamente ao governador relatar suas suspeitas sobre João. Antônio não tinha provas concretas, mas havia observado comportamentos inconsistentes durante as missões conjuntas. Sugeriu que João fosse monitorado mais de perto ou que recebesse um parceiro permanente para todas as operações. João percebeu que estava caminhando numa corda bamba cada vez mais perigosa. De um lado, sentia uma responsabilidade crescente de proteger Maria e o quilombo que havia se tornado sua nova família. Do outro, precisava manter sua posição como capitão do mato para evitar suspeitas que poderiam resultar em investigações que colocariam todos em perigo. A situação ficou ainda mais complicada quando João começou a fornecer informações estratégicas para o quilombo. Alertava sobre operações planejadas por outros capitães do mato, informava sobre mudanças nas rotas de patrulhamento e até mesmo sugeria melhores locais para novos acampamentos quilombolas na região. Foi nesse período que João começou a questionar, não apenas sua carreira, mas todo o sistema colonial que havia defendido durante anos. Via agora que a linha entre certo e errado não era tão clara quanto sempre acreditara. Os quilombolas que ele perseguia eram pessoas lutando por liberdade e dignidade. Os senhores que o pagavam eram pessoas dispostas a manter outros seres humanos em cativeiro para proteger seus lucros. Essa transformação interna de João estava prestes a levá-lo a uma encruzilhada definitiva, onde teria que escolher definitivamente entre o mundo que conhecia e a nova consciência que estava desenvolvendo. A manhã de 15 de dezembro de 1755 amanheceu com uma notícia que fez o sangue de João gelar nas veias. O governador da capitania havia convocado uma reunião de emergência com todos os capitães do mato da região. O motivo? Organizar a maior expedição militar já vista em Minas Gerais para destruir de uma vez por todas o quilombo do Morro Alto. João chegou ao palácio do governador com o estômago embrulhado. Na sala de reuniões, encontrou Antônio Pereira e outros 5 capitães do mato, todos homens experientes que ele conhecia há anos. O governador estava visivelmente irritado, caminhando de um lado para outro com um papel oficial nas mãos. A situação havia se complicado porque escravos de 3 fazendas importantes haviam fugido na mesma semana, todos em direção ao quilombo do Morro Alto. Pior ainda, um dos fazendeiros havia seguido os fugitivos e descoberto que o quilombo era muito maior e mais organizado do que as autoridades imaginavam. Segundo o relatório, havia mais de 200 pessoas vivendo ali, com plantações extensas, fortificações e até mesmo uma espécie de escola. O governador estava furioso porque percebia que havia sido enganado durante meses. Alguém estava protegendo aquele quilombo e ele suspeitava que havia infiltração nas forças de segurança coloniais. O olhar dele passou por cada capitão do mato presente na sala, como se tentasse identificar o traidor. João tentou manter a expressão neutra, mas sentia o coração batendo forte demais. Quando o governador anunciou que ele seria o comandante da expedição, por ser o capitão do mato mais experiente da região, João quase não conseguiu responder. Aceitou a missão com um aceno de cabeça, sabendo que recusar seria admitir culpa. A expedição seria diferente de todas as outras. Em vez dos grupos pequenos habituais, o governador estava organizando uma força de 40 homens armados, incluindo soldados regulares, milicianos e todos os capitães do mato disponíveis. Era uma demonstração de força para acabar definitivamente com a resistência quilombola na região. João teve 3 dias para se preparar. 3 dias que foram os mais angustiantes da vida dele. Sabia que não podia avisar Maria diretamente, porque o quilombo estava sendo vigiado à distância por batedores militares. Qualquer movimento suspeito seria imediatamente reportado ao governador. Na primeira noite, João passou horas acordado tentando encontrar uma solução. Pensou em fingir doença, mas isso só adiaria o problema.
Pensou em desertar, mas seria perseguido como traidor e criminoso. Pensou em confessar tudo ao governador, mas isso significaria a morte certa para Maria e todos os quilombolas. Foi então que João tomou a decisão mais difícil da vida. Ia liderar a expedição, mas encontraria uma forma de sabotar a operação de dentro. Era perigoso demais, mas era a única chance de salvar as pessoas que agora considerava sua verdadeira família. No segundo dia, João conseguiu fazer contato com um escravo de uma fazenda próxima que tinha ligações com o quilombo. Através dele, mandou um recado urgente para Maria. A expedição chegaria ao amanhecer do quarto dia. Era pouco tempo, mas talvez fosse suficiente para o quilombo se reorganizar ou até mesmo evacuar temporariamente. No terceiro dia, durante os preparativos finais da expedição, Antônio Pereira procurou João para uma conversa particular. O homem que havia sido seu mentor declarou suas suspeitas abertamente. Acreditava que João estava ajudando quilombolas e queria uma explicação. O confronto entre os dois homens foi tenso e revelador. João tentou negar, mas Antônio tinha observado mudanças no comportamento dele durante meses. Havia notado as missões fracassadas, os relatórios inconsistentes, as ausências prolongadas. Mais importante ainda, Antônio havia descoberto que João estava sendo visto na região do Morro Alto, em dias que deveria estar cumprindo outras missões. Percebendo que as negativas não funcionariam, João mudou de estratégia. Confessou parcialmente a verdade. Disse que havia descoberto que sua irmã estava no quilombo e que isso havia abalado suas convicções sobre o trabalho que faziam. Pediu compreensão, alegando que qualquer pessoa passaria pela mesma confusão ao descobrir um membro da família do outro lado da guerra. Antônio ouviu em silêncio, mas sua resposta foi clara e dura. Não importavam os sentimentos pessoais de João. Ele havia jurado servir à ordem colonial, e essa ordem exigia que quilombos fossem destruídos, mesmo que isso significasse capturar ou matar membros da própria família. Se João não conseguisse cumprir essa missão, Antônio assumiria o comando da expedição e faria o que fosse necessário. Naquela noite, João entendeu que não havia mais escapatória. Pela manhã, teria que liderar 40 homens armados contra o lugar onde sua irmã vivia, onde havia encontrado uma nova compreensão sobre justiça e humanidade. Teria que escolher definitivamente entre a carreira que construiu durante 15 anos e a família que havia reencontrado. Na madrugada do dia do ataque, enquanto os homens faziam os preparativos finais, João tomou sua decisão final. Não conseguiria sabotar a expedição sem ser descoberto. Não conseguiria proteger o quilombo, mantendo sua posição como capitão do mato. A única escolha honesta que restava era abandonar completamente o lado colonial e defender as pessoas que agora considerava sua verdadeira família. Quando o sol começou a nascer sobre as montanhas de Minas Gerais, João Batista da Silva fez algo que nenhum capitão do mato havia feito antes na história da colônia. Voltou sua arma contra os próprios companheiros e declarou que estava mudando de lado. O primeiro tiro que ele disparou não foi contra quilombolas. Foi para o alto como sinal de alerta para o quilombo do Morro Alto. O segundo tiro foi em direção aos soldados que o seguiam, forçando-os a se abrigar e dando tempo para que sua transformação definitiva se completasse. João havia deixado de ser capitão do mato. Agora era quilombola. Os soldados da expedição, comandados agora por Antônio Pereira, ficaram paralisados por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém estava preparado para ver o capitão do mato mais respeitado de Minas Gerais mudando de lado no meio de uma operação militar. O caos que se seguiu deu ao quilombo o tempo precioso que precisavam para ativar suas defesas. Os quilombolas haviam recebido o aviso antecipado que João conseguira mandar, mas não esperavam que ele próprio se juntaria a eles de forma tão dramática. Quando viram João correndo em direção à entrada do quilombo, perseguido pelos próprios soldados que havia comandado, souberam que algo extraordinário estava acontecendo. Maria foi a primeira a receber o irmão na entrada da comunidade. Não havia tempo para explicações longas ou abraços emocionados. O quilombo inteiro precisava se mobilizar para resistir ao ataque da maior expedição militar já organizada contra eles. João, mesmo sendo recém-chegado, imediatamente começou a ajudar na organização da defesa, usando todo o seu conhecimento sobre táticas militares coloniais para proteger as pessoas que agora considerava sua família.
A batalha durou 2 dias. João conhecia exatamente como os soldados coloniais pensavam e agiam. Então, conseguiu antecipar cada movimento da expedição. Sugeriu emboscadas que os quilombolas jamais teriam imaginado, organizou sistemas de fuga pelos pontos cegos que apenas um capitão do mato experiente conheceria, e até mesmo ajudou a espalhar informações falsas que confundiram totalmente os atacantes. No final do 3º dia, Antônio Pereira tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ordenou a retirada da expedição. Pela primeira vez na história de Minas Gerais, uma operação militar colonial havia fracassado completamente contra um quilombo. Pior ainda, haviam perdido seu melhor capitão do mato para o inimigo. O impacto psicológico dessa derrota foi devastador para as autoridades coloniais. Nos meses que se seguiram, João passou por uma transformação ainda mais profunda. Deixou completamente para trás sua identidade anterior e mergulhou de cabeça na vida quilombola. Aprendeu a plantar os alimentos que sustentavam a comunidade, participou das assembleias, onde as decisões eram tomadas democraticamente, e começou a entender como funcionava uma sociedade baseada na igualdade e na cooperação. O que mais impressionou João foi descobrir que o quilombo era muito mais organizado e civilizado que qualquer comunidade colonial que havia conhecido. Não havia crimes violentos, porque os conflitos eram resolvidos através de diálogo e mediação. Não havia fome, porque a produção de alimentos era planejada coletivamente e distribuída de acordo com as necessidades de cada família. Não havia desamparo, porque crianças órfãs, idosos e pessoas doentes eram cuidados por toda a comunidade. Benedito, o líder do quilombo, percebeu rapidamente o potencial de João para contribuir com a comunidade. Sua experiência militar e seu conhecimento íntimo das táticas coloniais eram recursos valiosos demais para serem desperdiçados. Mas mais importante que isso, João demonstrava uma dedicação genuína aos valores quilombolas de liberdade, igualdade e solidariedade. 6 meses após sua chegada, João foi escolhido pela Assembleia Comunitária para ser o novo responsável pela defesa do quilombo. Era uma posição de grande responsabilidade, mas também de muita confiança. Os quilombolas estavam apostando que o ex-capitão do mato havia realmente mudado de lado, não apenas fisicamente, mas também ideologicamente. João não decepcionou. Reorganizou completamente o sistema de defesa do quilombo, criando uma rede de vigias e comunicação que cobria toda a região. Treinou grupos de jovens quilombolas em táticas de guerrilha que havia aprendido durante anos, perseguindo comunidades como aquela. Estabeleceu alianças com outros quilombos da região, criando um sistema de apoio mútuo que fortaleceu toda a resistência quilombola em Minas Gerais. Mas a contribuição mais importante de João foi usar seus contatos no mundo colonial para expandir a rede de apoio ao quilombo. Alguns escravos das fazendas que ele conhecia bem começaram a fornecer informações mais detalhadas sobre movimentações militares. Comerciantes que tinham relações comerciais discretas com quilombos passaram a confiar mais na segurança dessas transações. Até mesmo alguns feitores e capitães do mato começaram a questionar se estavam do lado certo da história. 1 ano depois da mudança de João, algo inédito aconteceu. Outro capitão do mato da região, inspirado pelo exemplo dele, também desertou para um quilombo vizinho. Era um homem chamado Pedro Santos, que havia trabalhado junto com João em várias missões. A notícia se espalhou por toda Minas Gerais como um rastilho de pólvora. As autoridades coloniais perceberam que estavam enfrentando uma crise muito mais grave que simples fugas de escravos. A própria estrutura de repressão estava sendo corrompida por dentro. Homens que deveriam ser os guardiões da ordem escravista estavam se juntando aos inimigos do sistema. Era uma situação sem precedentes, que ameaçava toda a estabilidade da sociedade colonial. O quilombo do Morro Alto cresceu nos 2 anos seguintes. De 200 pessoas, passou para mais de 400. Parte desse crescimento veio de escravos fugitivos que buscavam refúgio, mas uma parte significativa eram pessoas livres pobres que escolheram viver numa sociedade mais justa. Havia até mesmo alguns brancos que abandonaram a sociedade colonial para viver nos quilombos. João se casou com uma quilombola chamada Rosa, que havia chegado ao Morro Alto 3 anos antes,
após fugir de uma fazenda de café. Eles tiveram 2 filhos que cresceram, conhecendo apenas a liberdade. Para essas crianças, a ideia de que seres humanos pudessem ser propriedade de outros seres humanos era algo incompreensível e absurdo. O impacto da transformação de João ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais. Histórias sobre o capitão do mato que virou quilombola chegaram a outras capitanias, inspirando movimentos de resistência em várias regiões do Brasil colonial. 5 anos depois de sua transformação, João havia se tornado uma lenda viva. Era respeitado não apenas no quilombo do Morro Alto, mas em toda a rede de quilombos da região. Sua história era contada em volta das fogueiras como exemplo de que qualquer pessoa podia encontrar o caminho da redenção e da justiça. João Batista da Silva havia descoberto que a verdadeira liberdade não estava em servir ao sistema que oprimia outros, mas em lutar ao lado dos oprimidos pela construção de uma sociedade mais justa. Sua transformação de capitão do mato em líder quilombola se tornou um símbolo poderoso de que mesmo as pessoas mais profundamente envolvidas com a injustiça podiam encontrar o caminho da redenção. A história de João provou que a mudança é sempre possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando guiada pela força da consciência e do amor. E assim termina uma das histórias de transformação mais extraordinárias do Brasil colonial. João Batista da Silva passou de capitão do mato temido a líder quilombola respeitado, provando que mesmo quem estava do lado errado da história podia encontrar o caminho da redenção. O que mais me emociona nessa história é que ela mostra como o amor familiar e a consciência moral podem ser mais fortes que anos de condicionamento social. João descobriu que sua verdadeira família não eram os senhores que o pagavam, mas as pessoas que lutavam pela liberdade ao lado de sua irmã Maria. Essa transformação não foi apenas individual. Ela inspirou outros capitães do mato a questionarem suas escolhas, fortaleceu toda a rede quilombola de Minas Gerais e se tornou um símbolo de que a mudança sempre é possível. Não importa quão profundamente estejamos envolvidos com a injustiça. Se essa história te tocou, me conta nos comentários. De qual estado você está assistindo? Você conhece alguma história familiar do período colonial? E o que mais te impressionou na transformação do João? E se você quer mais histórias do Brasil colonial que vão mexer com suas emoções e te fazer entender nossa verdadeira formação como povo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago narrativas que nossa escola nunca contou, mas que explicam muito sobre quem somos hoje. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.